Oiê! Já estamos aqui com o nosso cafezinho, a câmera já está ligada e agora é a hora da ação. Vai começar mais um podcast Café, Câmera, Ação! Eu sou a Alexandra Manchini, fotógrafa empresarial da minha empresa Ali Manchini Fotografia. Eu sou Ernesto do Carvalhal, sócio-diretor da Capto, onde estamos gravando este podcast. E se você está começando a empreender ou se já empreende há algum tempo, este é o podcast certo para você. E se você quer saber como superar as barreiras, como enfrentar os desafios de todo início de empreendimento e como as imagens das fotos e dos vídeos podem auxiliar você a alavancar o seu negócio, este também é o lugar certo. Não desgruda, já nos segue e compartilha este episódio com os seus amigos e com os seus clientes. Estamos no Spotify e no YouTube. E fique até o final que nós temos um convite muito especial para você. E em cada episódio nós temos convidados ilustres, não é, Ali? Com quem estamos hoje? E hoje estamos aqui com as nossas convidadas especiais. Estou com a Lízia Aguiar Negin, idealizadora da Gerano, Espaço de Estar Bem. Com a nossa amiga entrevistada Larissa de Aguiar, arte terapeuta. Muito bem-vindas. Obrigada. Por esse chamamento, por essa oportunidade. E vamos conhecer um pouco mais da trajetória empreendedora de vocês, né, Ernesto? Isso. Hoje vocês estão trabalhando com terapias integrativas, né? Isso. É esse o nome, né? Isso. É. Mas a gente sabe que no começo não era assim. A Lizzie era advogada, né? Teve a formação em bacharel em Direito. Exato. E a Larissa, arquiteta, é isso mesmo? Arquiteta, exatamente. E como é que foi essa saída dessas outras carreiras para chegar na arte terapia? Como é que foi para você, Lisa? Bom, essa parte das terapias sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu sempre tive essa busca. Inclusive, nessa busca da questão da espiritualidade. E o meio do direito, ele não favorece. Não favorece. Então, eu trabalhei por 9 anos e quando eu tive minha primeira filha, eu entendi que aquele espaço não era mais meu. Né? Eu queria, como toda a minha carreira, o foco na minha maternidade sempre foi um ponto mais forte. Sim. E aí eu fui fazendo a transição. E essa transição, ela não é uma coisa simples, porque existe até um preconceito nosso de uma dificuldade de largar um diploma da Universidade Federal para fazer isso. Tem todo um caminhar assim, nosso e do entorno para você fazer a transição, mas eu fui fazendo a minha formação paralela até assumir esse outro lugar há 10 anos atrás. Mas antes disso, você também passou por um viés mais próximo da arquitetura, né? Eu fiquei sabendo, não é? A gente trabalhou juntas. Sim. Então, nessa transição, nesse caminho. Nessa transição teve tudo isso. Nós empreendemos na parte de design de interiores. Nós empreendemos juntas também. Tivemos uma empresa de artigos para bailarinas. Verdade. Porque somos mães de bailarinas. Verdade. E vivemos muito tempo nesse núcleo, assim. Então, entendemos a necessidade, o amor, a vontade, né, de fazer tudo isso. Era muito bacana. E sempre no meio da arte, né? No meio da criatividade, arte. Né? E a parte terapêutica era uma coisa paralela, né? Então essa parte terapêutica te acompanhou desde sempre? Quando você estava na faculdade, já tinha esse interesse? Já. Isso aí desde uns 20 anos veio despertar por aí, com 23 mais. Ela quase fez medicina também. Nossa. Então o cuidado, né, já estava muito presente. A mãe dela é enfermeira, tem 2
irmãos médicos também. Ela pensou na medicina para ela. Por alguns anos. Por alguns anos, mas acabou indo para a advocacia. Mas o cuidado dela com as pessoas à volta dela sempre esteve presente. É da personalidade dela, inclusive. Né? Então, assim, até no próprio, na forma como ela conduzia o direito, era com muito carinho, era com muita escuta. Né? Você via como ela cuidava realmente dos clientes que ela tinha, das pessoas que trabalhavam na equipe dela. Né? E é muito interessante você falar sobre a questão da maternagem, que a gente entrou agora, porque acabou que você saiu desse meio também por conta disso, né? Por causa disso. Por causa disso. Ela tinha acabado de cumprir o tempo, né, que a gente... Como é que é o nome? Licença. A licença maternidade, exatamente. E quando ela voltou para a empresa, ela foi desligada. Então, a maternagem teve um impacto direto na interrupção da carreira com o direito também. Eu voltei e falava, eu não estou mais aqui. Minha cabeça já estava em outro lugar e eu queria fazer isso bem feito. Era um outro momento. Então, você estava trabalhando no escritório, foi mãe, e quando voltou... Eu falei, eu sou mais mãe que advogada. Você já não era mais advogada. Não, exato. Já era mãe. Mais mãe. Mas mesmo quando você estava, se eu entendi direito, mesmo quando você estava exercendo a profissão de advogado, você não era só uma advogada, você já era um pouco de terapeuta ali, né? Era isso? Eu já acho que já existia terapeuta ali, sim. Eu ganhei um apelido até na época. Me chamavam de... brincadeiras, né? Eles me chamavam de rainha dos acordos, porque tudo eu fazia acordo, tudo eu apaziguava, né? E daí era a rainha dos acordos dentro do... Eu trabalhava com direito bancário. Tá. Então, eu gostava disso, escutar. As pessoas tinham inveja das contas dela, porque ela conseguia dar nó em pingo d'água. Mas na fala, na conversa, tentar entender, daí levava para o lado do banco, olha só, mas essa pessoa... Sim, entendi. E daí me rendeu esse apelido, assim, mas eu adorava, eu realmente gostava de ouvir as pessoas. Sempre gostei, eu adoro ouvir pessoas. Adoro pessoas. Tá no sangue mesmo. E um parênteses aqui, elas se conhecem tão bem porque são tia e sobrinha, né? A gente não tinha falado disso antes, mas tá tudo em família aqui, né? Tudo em família. É literalmente minha tia Elise. Então, se vocês vão escutar tia, é porque é minha tia mesmo, né? Não é costume de carioca, não. E a gente, além dessa ligação, nós somos muito cúmplices, muito amigas. Muito amigas. Ela é minha tia, mas ela também é como se fosse minha irmã mais velha. Assim, a gente fica emocionado. Porque a minha mãe é a irmã mais velha dela. Sim. Então, eu tenho menos diferença de idade para ela do que da minha mãe para ela. Entre elas é de 15 anos e para mim e para tia são 12. Então, ela tá mais pra minha irmã. A minha irmã mais velha diz que eu sou a filha mais velha. Que legal, que legal. É uma relação bonita que vocês têm. E deu pra ver que você conhece bem a sua tia. Ela fala bastante, como se fosse realmente mais do que uma... Porque tia geralmente fica mais distante, né? Quando a gente fala tia. Mas quando tem essa relação mais próxima, é uma relação mais de irmãs. Sim, mesmo, muito parceria. Desde sempre, assim. Desde sempre. Desde sempre. E, inclusive, o nosso caminho, né? Você falou da transição. Foi muito juntas. Eu não sei, eu imagino que você ia me perguntar a mesma coisa. Sim, mas é legal. Mas já adiantando? Já vai adiantando. Como é que foi a tua transição de arquiteta? Como é que foi isso? Bom, na arquitetura mesmo, eu já era muito preocupada como os espaços acolhiam, como os espaços nos traziam a modos de disposição diferentes. E daí, assim, na graduação, eu já fiz um espaço terapêutico. Para a finalização do curso, eu já estudei arte-terapia lá. Né? Então, como criar... O trabalho de conclusão de curso foi... Foi um espaço terapêutico. Olha que interessante. Foi um mega espaço terapêutico com a paisagem, porque eu gostava de paisagismo, né? Então, como a paisagem, a natureza trazia e contribuía para o bem-estar, né? Em espaços de transição com varandas, então gostava, já estava ali. Na tua formação, então, você também já tinha esse gosto. Sim, Nise da Silveira já estava ali, o Museu do Inconsciente, tudo isso eu aprendi na faculdade, né? Porque eu tinha esse interesse já nesse caminho. E daí eu passei alguns anos, né? Fiz mestrado em filosofia também, aprofundando esse olhar do espaço. E depois voltei para o mercado do trabalho, depois do mestrado, achando que eu tinha que provar alguma coisa para o mundo. Porque eu tinha ficado fora do mercado de trabalho.
E eu voltei, assim, o mercado de arquitetura é extenuante, né? Às vezes ele é adoecedor, realmente, né? E eu voltei sem me proteger. Né? Hoje eu falo muito com pessoas, né? Eu fui professora também da PUC há alguns anos, então eu preparava esses alunos, né, para se protegerem de abusos, né, no sentido de fica mais um pouco, vamos virar à noite. Botam um cronograma que é impossível de ser cumprido, né? Então a pessoa tem que saber os seus limites, tem que dizer não, né? Tem que saber dizer não. Sim. E naquele momento eu não sabia dizer não, então foi assim, foram 2 anos intensos, muito intensos, de 12 horas de jornada de trabalho, trabalhar final de semana, até que veio o burnout, em 2015. Ultrapassou o limite. Ultrapassou todos os limites. Todos os limites. E assim, vários sinais vinham vindo, mas eu não prestou atenção. Não prestou atenção. E naquele momento eu ainda não sabia da minha neurodivergência. Então eu não sabia como o hiperfoco poderia me conduzir também para um estado de burnout, de uma forma diferente que outras pessoas. Entendo. Como a forma como eu não consigo ler os limites do meu corpo, né? Por exemplo, o cansaço, a necessidade de dormir, a necessidade de tomar água na hora certa ou de comer na hora certa. A tia Alice, durante os cursos, toda hora fica me trazendo água, toda hora meio que cuidando de mim, dando esse suporte necessário. Precisa dessa ajuda externa para você... Colocando alarme no celular. Colocando alarme no celular toda hora, durante o curso, né? De vez em quando tocava alarme, daí eu ia lá e tirava. Daí ela falou assim, mas você não tomou água. Não adianta ter o alarme. Não adianta ter o alarme, você não toma. Mas é isso, né? E daí o TDAH já tira no segundo seguinte, né? Tocou o alarme, eu tirei e acabou, já não lembro mais. Mas enfim, naquela época... Sim. Né? Então, o burnout veio avassalador, com crise de ansiedade, depois com crise de pânico. E o que eu tinha de ferramentas naquela época não me foram suficientes. Foi um caminho de reconstrução, realmente. E nessa reconstrução veio despertar para a minha espiritualidade, para o autoconhecimento e para algo muito diferente, assim, para mim. Por exemplo, veio o encontro com o caminho nativo, veio o encontro com filosofias orientais, né, com a yoga, e veio todo um olhar para dentro de quem é a Larissa, né? Então, num primeiro momento, a arquiteta ficou de lado porque era impossível eu ser arquiteta. Durante 6 meses, o burnout tomou conta de mim de um jeito, e daí em pessoas autistas, como no meu caso, né? O burnout se manifesta de uma forma diferente. Hoje, eu consigo olhar para trás e ver assim, por que foi tão diferente de outras pessoas. E sim, gente, pessoas autistas podem saber falar direitinho também, tá? Sim, é importante trazer isso. Sim. O autismo em mulheres se manifesta de uma forma muito diferente. E foi, enfim, mas isso é outro papo. Vamos focar aqui no empreendedorismo. Então, no primeiro momento, né, eu me afastei de tudo, da arte-terapia, eu não desenhava mais, inclusive. Só que eu fui fazer yoga e a yoga trazia o ahimsa, né, que é você não se violentar, né, você praticar qualquer coisa que você vai fazer com alegria, com conforto, né? E eu comecei a aplicar isso para os meus desenhos. E eu desenhava, então, sem expectativa, sem um objetivo, mas muito presente, muito no aqui e agora. E eu decidi que, sim, isso deve ajudar muito mais gente do que eu. E fui fazer uma feira. Era uma feira que se chamava Experimente. E daí eu montei uma mesa no meio da feira e eu levei um monte de lápis de cor e desenhos abstratos para as pessoas colorirem. Porque se tivesse forma, as pessoas ficam muito ligadas. Eu tenho que desenhar direitinho. E o abstrato não tem esse negócio, né? Sim, fica mais livre. Isso. E daí acabou que alguém falou assim para mim, nossa, isso parece muito arte-terapia. Olha. E começou a me mostrar o desenho para dizer perguntar assim, o que você está vendo nesse desenho? Eu assim, não faço a menor ideia, né? Mas vamos lá. Intuitivamente, a gente sente, né? Sim. Tinha uma formação em arquitetura ali. Sim. Mas eu fui atrás da arte-terapia. Aí isso te motivou a querer saber mais sobre o assunto. E eu fiz a formação. Em arte-terapeuta. Sim, fiz uma formação como arte-terapeuta. E daí veio a minha formação... Oi?
como terapeuta, de fato, junto com o despertar espiritual, que teve esse apoio no caminho nativo, que são práticas, né, que eu trouxe para as minhas práticas integrativas, né, nessa colaboração. A Ali, por exemplo, participou do nosso Conselho das Anciãs. Né? Verdade. E daí a arte-terapia ali está muito presente. Mas junto com contos que a gente traz no Conselho das Anciãs, lá dos índios nativos americanos. Então, por exemplo, a gente fez teatro no Conselho das Anciãs, a gente trabalhou com argila, a gente trabalhou com pintura, com nanquim, aquarela. Diversas expressões artísticas, né? De diversas formas. E como é que foi esse encontro? Você é do Rio de Janeiro, nasceu lá? Não, eu nasci em Ribeirão Preto, São Paulo. Nasceu em São Paulo, mas daí foi para o Rio, é isso? Sim, meu pai é da Marinha e a base da Marinha é no Rio de Janeiro. Então, logo depois... Eu só fui nascer em Ribeirão Preto, fui e voltei. Fui criada em Niterói, né, a maior parte do tempo, porque sendo militar se muda muito, né? Sim. E foi muito à distância também, né? A gente se encontrava nas férias. Que é a Lisa aqui de Curitiba. Sim. Eu sou catarinense, mas moro em Curitiba desde os 3 anos de idade. Mas essa minha ligação muito grande com a minha irmã, então, assim, em todas as férias Estavam muito passava próximos. com ela sempre. Ia para lá ou ela vinha para cá? Depois que ela casou, eu continuei indo para casa dela, né? A gente vivia junto, obviamente, antes. E eu ia para casa dela direto. E as crianças vieram e eu fui uma tia presente. Acompanhou o crescimento. Eu sou uma tia presente. Eu gosto. Sim. Adoro meus sobrinhos. Então, desde pequena, sempre juntas, assim. E a Lara sempre teve essa sensibilidade. Ela sempre teve um olhar diferenciado para as coisas. Assim. Sempre teve uma sensibilidade na leitura dos outros, assim. Você vê... Eu lembro muito dela, muito jovem ainda, fazendo interpretação dos livros dela, ela me contando as histórias. Ela é uma contadora de histórias. Sim. E então, até quando ela ia estudar a história, ela vinha... Tia, eu vou fazer a revisão, escuta. E a forma dela contar, eu falava, gente, eu tô reaprendendo de outra maneira, porque a visão que ela me colocava ia me abrindo. E eu lembro agora me fugiu o nome do livro, da raposa. A Bússola Dourada. Eu não li A Bússola Dourada, mas eu sei a história inteira. Por conta porque dela. ela lia e me contava. Da maneira então, como na ela hora que contava pra você. a gente É uma morou boa contadora de histórias, então. Sempre. A gente morou junto por um ano. E na hora de deitar, ela me contava o que ela tinha lido. Olha, que legal. E... Era o contrário, ela que contava a história pra você. Ela contava a história pra mim. E aí, ela sempre teve... E o olhar dela sobre as coisas sempre teve essa sensibilidade e sempre me abriu também. Então, você acompanhou esse processo todo da formação dela, da dedicação intensa ali para arquitetura. Sim. Esse hiperfoco era uma coisa... Assim, e o burnout e todo o processo de recuperação, acompanhou isso tudo. Daí esse processo de recuperação é que trouxe de meu despertar espiritual, mas foi muito construído junto. É aí que eu queria chegar. Sim. Vocês, então, desse ponto em diante, começaram a estar mais juntas nesse item do... Ela, na recuperação dela... também me trouxe, porque eu entrei nesse maternar de cabeça, trabalhando essa parte criativa na época, eu e a Ali também, né? Muito no nosso trabalho, que tinha esse cuidado com pessoas, mas a gente estava empreendendo de outra forma, não indo para o lado terapêutico, né? Mas sempre criativo. A Lara, na recuperação dela, trouxe o caminho nativo, que era uma coisa que eu tinha apresentado um livro para ela quando ela era adolescente. E ela voltou, na hora que ela voltou, ela me cutucou, né? Falando de fogueira, falando da natureza. Eu voltei a buscar, e aí que eu fui caminhar para minha espiritualidade também, e voltei com tudo, fui fazer toda a minha formação, porque eu sou reikiana e cristaloterapeuta, e também psicanalista, mas eu não trabalho com a psicanálise totalmente... trabalho também, corta.
ela editando. Corta. Eu editando. Eu sou... É que ela é psicanalista, mas não é muito, assim, digamos. eu queria dizer isso. Eu sou reikiana, cristaloterapeuta. Aquela assim, E trabalho com a escuta psicanalítica. Quer dizer, você usa os conhecimentos da Exato. psicanálise na tua linha de terapêutica. Exatamente. Exatamente. Entendi. Então, e tudo isso foi nesse momento da recuperação da Lara. E daí, a tia estava essa questão do como equilibrar a maternagem com o trabalho. Eu tentando entender a minha, né, digamos assim, o burnout, a minha neurodivergência, sem saber que era neurodivergência, com o trabalho, querendo entender por que eu não conseguia mais trabalhar igual a antes. Né? Sem me despertar uma crise de ansiedade, sem eu ter alguma coisa que hoje eu sei que é uma crise sensorial. Né? E a gente começou a empreender juntas. Sim. Na Nolar, foi a nossa primeira, digamos assim, tentativa juntas. E Nolar era porque era no ar e em casa, né? Então, Nolar, né? 2 vezes. E naquela época, como a gente ainda estava muito no começo do nosso caminho espiritual, digamos assim, ou das práticas que depois viriam a fazer a nossa terapia holística. Ai, meu Deus. Corta. Bom, como no começo a gente ainda estava se formando enquanto terapeutas integrativas, acabou que a gente tentou, né, nesse caminho da arquitetura, da decoração, que ela também trabalhou um pouco com isso. E eu lembro que a gente no site, a gente colocou assim, uma questão nossos projetos levam em consideração o tempo, né, fluido, não sei o quê, uma coisa assim que pensando hoje ia ser meio bem diferente, né? Acabou que não se materializou a Nolar, assim, em muitos projetos, e a gente foi tentando coisas diferentes. Eu foquei, naquele momento, na formação em arte-terapia, e a tia começou o trabalho dela individual como terapeuta integrativa mesmo, atendendo inicialmente com reiki, né? É verdade. Inicialmente só com reiki, depois vieram as outras formações. Mas conta desse comecinho, conta desse comecinho. Como é que foi? Porque, então, você estava como design de interiores, é isso? Isso. E aí optou por... eu senti esse chamamento... Optou por se dedicar integralmente à parte de terapia. Isso. E aí eu fiz toda a minha formação em reiki, até o mestrado, né? Então, sou mestra em reiki. Eu fiz a minha formação... Ah, sim, entendi agora. Eu fiz minha formação com a Margarete Souza, mas antes disso tudo... Tá. Quer que eu repita? Porque eu acho que eu fiquei muito confusa. Então tá, lá. O meu início foi assim. Então, essa volta do despertar, com tudo que a Lara estava me trazendo de volta, eu fui fazer terapia com a Margarete. E a Margarete trabalhava na terapia dentro da roda de medicina do Caminho Nativo. Daí eu fiz a minha formação em reiki com ela também, até o mestrado, então sou mestra reiki. E aí eu comecei a trabalhar diretamente só com reiki e a cristaloterapia Cherokee. Sim. Esse foi o começo. Esse foi o meu começo. Aqui em Curitiba você abriu um espaço para trabalhar com essas terapias. Comecei só com as terapias. Quando finalizei aí o mestrado, quando fiz o mestrado, então também comecei a dar os cursos. Então eu dou curso de formação em reiki. E dela 2, 3 e mestrado. Ela fez uma sala na casa dela mesmo para atendimento, que era, nossa, até hoje, entrar na salinha, você já portal, abriu a porta, você já se sente diferente. Sim. Né? E nessa primeira casa, a salinha era bem pequenininha, né? Você entrava, já tinha a maca ali, os cristais e tinha atendimento. E hoje, nessa nova casa, já tem vários espaços. Sim. Né? Tem um espaço que é para o atendimento, para conversa. Sim. Tem um espaço onde tem a maca para a terapia do reiki realmente. E agora para a terapia integrativa, que tem outras técnicas. Sim. E tem o espaço de curso.
Sim. né? E das jornadas. Então, agora ela Expandiu. em 10 anos ela É. expandiu, cresceu. Então, agora, uma curiosidade, porque o terapeuta ele está muito focado ali na sensibilidade, na relação com a pessoa que está recebendo as orientações, a terapia e tudo mais. Mas e o empresário? Como é que você Aí, trabalha essas questões da então, empresária eu e tive- da terapeuta? Dentro dos desafios, trabalhar Sim. empresária foi muito difícil, confesso. Porque você trabalhar com terapia, trabalhar com energia, você está trabalhando com autoconhecimento, Sim. com energia e tudo mais. Eu tinha um grande bloqueio de cobrar. Uma dificuldade absurda de cobrar. Porque eu pensei, como que eu vou botar valor nesse atendimento? E essa sempre foi uma fala, né, da minha amiga Lise. E você tem que se ver como empresária. Ver isso como um empreendimento. Então, a Ali, a Lara, tia, amiga, olha só. Então, sempre é uma questão. Sempre foi. Opa, hoje. Sempre foi uma questão. Eu tinha dificuldade mesmo. Sim. Muitas vezes, se a pessoa não se manifestava, eu Ficava por isso mesmo. ficava por isso mesmo. Ou ia mandar por mensagem depois. Eu tinha um bloqueio. De qualquer maneira, você se Trabalhar. sentia mal quando chegava me nesse sentia mal. ponto. Eu me sentia mal. E aí, como é que foi esse Aí, trabalho? a transformação disso, veja, nem faz tanto tempo, veio com a oportunidade que a Ali me apresentou. Na pandemia, nós ficamos 4 meses, né? 4 meses, eu fiz o curso do empreendedorismo rosa, de um grupo de mulheres, né? Liderado pela Lênia Luz. E que a Ali fazia parte, né, da banca. E nós todas, né, o grupo, aprendemos a ser empreendedoras. Mas daí eu saí do campo, digamos, da energia, fui pro racional, para prática, aprender como é que eu ia lidar. Foi para planilha. Eu fui para planilha, entender o meu trabalho em planilha, da gota do óleo essencial, a luz, tudo que eu não pensava. Sim, Realmente não. todos os elementos que de alguma forma influenciam no custo do Isso. seu trabalho. E esse curso me trouxe essa visão. Nossa, eu sou uma empreendedora, né? Então, Sim, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa. Um negócio. E daí eu consegui trabalhar isso nesse curso, na pandemia. Que daí eu me reestruturei. Daí sim veio esse espaço, veio a mudança da sala, veio o espaço de curso, veio pensar onde eu vou morar exatamente que caiba tudo isso. e quer dizer, esse treinamento com a Lênia, inclusive já esteve aqui no podcast, sim, né? sim. Então te abriu os olhos para olhar a atividade que você desempenhava como um empreendimento. Exatamente. Né? E começou a perceber algumas coisas que são importantes nesse papel de empresária. Exatamente. Eu comecei a dar importância para esse lado, comecei a me ver como. Entendeu? Aí tem uma mudança bacana e seguimos trabalhando. Assim. E é uma dica muito importante, que como vocês sabem, um dos objetivos aqui do podcast é trazer inspiração para as pessoas que querem empreender. E quem quer empreender nessa área das terapias, provavelmente enfrenta dificuldades como a que vocês enfrentaram. Talvez até isso, de olhar para esse trabalho como sendo um empreendimento também. Né? Você está prestando um serviço para outras pessoas, né? Está trazendo, claro, trabalhando com energias e tudo mais, mas para até que você consiga prestar esse serviço de qualidade, você precisa ter alguma fonte de renda. Né? Com certeza. Para você ser uma terapeuta, você poder eu tive uma formação. Se dedicar aos estudos, a continuar se aprimorando. Isso, e essa formação é um investimento. Tive vários investimentos que não sei porque eu tinha essa nuvem e que, né, nessa formação eu fui abrindo e enxergando, é verdade, eu investi nisso, eu investi acho naquilo. que se confunde muito
a questão do cuidar feminino, que é muito invisibilizado, e a questão da confusão com a religiosidade também. Exato. Né? Então, quando você tem esse cuidar dentro da religião, ele se confunde muito com a caridade. Sim. É verdade. Né? E quando a gente trabalha com, como você falou, a gente precisa se manter, a gente precisa viver, a gente precisa pagar as escolas dos nossos filhos, né? O mercado de todo mês, os boletos que vencem, boletos. todas essas coisas. Então, de fato, é o nosso trabalho, né? E a gente precisa honrar o nosso talento e a gente precisa honrar isso, o nosso trabalho, como sendo trabalho. Sim. Então, digamos, se existe uma invisibilização da sociedade, a primeira pessoa que tem que enxergar isso como trabalho somos nós mesmos. Claro. Né? Enquanto terapeutas, enquanto trabalhadores para o bem-estar, né? Sim. Para a transformação pessoal. Sim. E olhar essa atividade como uma atividade que pode ser remunerada também. Exatamente. Né? De Não 10. só uma caridade, como você falou. Daí a importância de buscar conhecimento também, além do conhecimento da atividade em si, na área de empreendedorismo, né? Que foi o que você fez com esse curso com a Lênia, não é? É isso aí. Sim. E como esse, existem outros cursos que são muito importantes, outros entrevistados já trouxeram aqui. O Sebrae, por exemplo, tem um curso muito bom que chama Empretec. Pretec. Né? E cursos livres, tem vários por aí, que vale a pena sempre pesquisar mais sobre isso. Sim. Como é que vocês, como empresas, agora falando realmente também de empreendedorismo, aumentam a visibilidade? Como que é importante que a gente também foca, né, nas imagens, vídeos, né? Como é que vocês veem a importância das imagens, das fotos e dos vídeos na empresa de vocês? A imagem dos vídeos. Pra gente, assim, o mais importante é o boca a boca, né? Porque é o trabalho da pessoa que já passou pela experiência e, né, vai transmitir, então, para os amigos, para o grupo dela. Então, primeiro, depoimentos. Né, para aumentar a nossa credibilidade, a nossa visibilidade, depoimentos. Os melhores são gravados, né? Mas áudios, textos, com um vídeo bem produzido, ajuda bastante. Né? A gravação da nossa fala, né? A gente compartilhar o que a gente tem, né, dentro da gente de sabedoria, também através dos vídeos. A gente tem feito, né? Eu tenho me empolgado um pouquinho no Canvas de vez em quando, fazendo uns videozinhos. A Ali é nossa parceira, né? Faz muitas imagens pra gente, né? Das fogueiras, das oficinas de tambores. Nossa, teve uma oficina de tambor que foi num sítio. E daí foi tão lindo, tinha um pôr do sol, teve arco-íris, teve de um tudo. As imagens estavam, assim, excepcionais. Muito obrigada. É muito diferente, né? Quando tem realmente um profissional da área cuidando. Até porque a gente relaxa, né? Não precisa ficar no meio da oficina, no meio do atendimento. Aí, não, rapidinho, que eu preciso tirar uma foto aqui para registrar o trabalho, né? Para poder mostrar para outras pessoas como é bacana, sabe? Oferecer para outras pessoas, para elas se sensibilizarem. Eu sempre tive a Ali do meu lado. Então, mostrando a importância disso tudo. E a beleza também que você faz. O nosso trabalho realmente... Eu trabalho muito... Meu trabalho basicamente é por indicação. Mas o meu Instagram, a minha imagem, a beleza que aparece ali, que me traz credibilidade. Então, eu acho muito importante essa parte das imagens, as nossas fotos profissionais. Quando a gente vai trabalhar as fotos, traz tudo que você faz. Traz aqui, a gente vai colocar para mostrar, porque a gente fica falando, ou tira foto de um produto, ou tira uma foto ali atendendo, não funciona, né? Não funciona. Então, um profissional como ela, sim, sem dúvida, que inclui tudo, vem e mostra, olha, não vou chorar agora. Ai, gente, esse podcast não vai ser Mas é verdade. Ela vem, ela te mostra... Ai, droga. Então tá bom. Tiveram momentos que a gente fez uma oficina linda, maravilhosa, e a gente não tirou uma foto, não fez um vídeo. Porque a gente estava tão envolvida no trabalho que a gente não se conscientizou, né? Não parou, não teve momento. Quando a Ali entrou,
para ser nossa parceira nessa empreitada, mudou, assim. Mudou nossa relação, até com a nossa própria imagem. Sim, né? De estar, né, assim, digamos assim... Né, a nossa postura, a gente pensar que, nossa, aqui pode dar uma boa foto. E a gente mesmo começou a brincar mais com esse universo, começou também a tirar mais fotos. Sim. Então, a Alia estava lá, mas a gente também já começou também Sim. Desperta, né? Começa a também ter o olhar de quem vai ver depois. Exatamente. Né? A gente fez... Que não é só quem está ali presente, participando do evento, mas... Se puder registrar e outras pessoas puderem ver, vai despertar também o interesse. E até pra gente. E o desejo de estar presente. Por que eu não estou lá? Também quero estar lá, nesse lugar gostoso, agradável, ver as pessoas felizes, né? Crescendo. Muito legal. Despertou isso e a gente vive trocando ideia, né? Você acha possível fazer tal coisa? Então, como eu falei, essas fotos de... um perfil profissional mesmo, mas leva tudo que você faz. E daí ela vai encaixando de uma forma que aquilo fica bacana para você mostrar, fica limpo, né? Então, realmente faz toda a diferença. E vocês comentaram também que tem alguns cursos que vocês apresentam. Sim. Né? Fale um pouquinho dos cursos, então. Dos cursos. Nós temos caminhos individuais e daí temos parte... Trabalho em conjunto. Sim, nós temos uma empresa, né, trabalhamos dentro da empresa, mas sem também interferir na nossa individualidade. Certo. Eu dou os cursos de Reiki, formação em Reiki, nível 1, 2, 3 e mestrado. Por enquanto presencial, né? Por enquanto presencial, vamos ver. Agora, uma nova possibilidade. Uma parte tem que, como você estava explicando um pouco antes, uma parte desses cursos tem que ser presencial, porque tem ali a relação com as pessoas que estão recebendo. Parte da iniciação é necessário ser presencial. Eu realmente... não acredito que possa acontecer só online um curso de Reiki. Daí juntas nós temos a cristaloterapia, mas também com a possibilidade de ser individual se houver necessidade de alguma coisa, de alguma pessoa procurá-la ou a mim. Então foi criado junto. Daí temos os cursos lá no espaço, eu continuo com as meditações guiadas, muitas vezes acontecem, mas agora tem um projeto aí para nascer. Também tem mais um projeto um curso sobre os chakras para nascer. E geometria sagrada também. Sagrada. Junto com os cristais. Esses são projetos que estão já com visão de futuro, é isso? Não, já foi feito. Já estão acontecendo. Sim. Já aconteceram, né, para lançar para esse ano uma nova temporada. Que legal. Então, já aconteceram no ano passado e daí agora esse ano. Então agora a gente finalizou ontem, né, no Conselho das Anciãs. Então agora a gente se joga nos novos projetos e nos antigos numa nova temporada. Que legal. Sim. A gente tá falando do Conselho das Anciãs como se fosse... Todo mundo sabe o que é o Conselho das Anciãs. É bom vocês explicarem, né? O conselho. E também tem um novo conselho para vir, para começar. Que tem gente até esperando já. Então é bom vocês explicarem. Sim. Então, o Conselho das Anciãs é uma jornada terapêutica, que a gente já vai direto, digamos assim, pro apelido, né? Já vai direto em cima do livro que é estruturado esse trabalho. Que é em cima do conselho... O livro é The 13 Original Clan Mothers, da Jamie Sams, que é o Conselho das Anciãs das 13 Luas. Que são como se fossem arquétipos do feminino. E que são 13 aspectos do arquétipo feminino, do que entende-se na cultura nativa como Mãe Terra. Né? E daí cada um desses arquétipos é apresentado com um conto, e a gente apresenta esse conto junto com uma proposta terapêutica. E essa proposta terapêutica é seguida de uma partilha. Então, é mais ou menos isso que estrutura os encontros do Conselho das Anciãs, que não são anciãs, né, assim, somos nós, mulheres, recebendo, na verdade,
o ensinamento dessas anciãs que deixaram de legado para a humanidade, digamos assim. É um processo de autoconhecimento. Sim. Porque se usa os arquétipos, quer dizer, traz ali possibilidades diversas de características, no caso da mulher, né, que vocês estão trabalhando o foco na mulher. No feminino. E as mulheres, então, vão se identificando e vão se percebendo e vão autodesenvolvendo, autoconhecimento e autodesenvolvimento por consequência. Sim, trabalhando suas histórias pessoais, suas emoções, as crenças limitantes, estruturas de pensamento. Quer dizer, não tem aí uma conotação religiosa, só para deixar bem claro, porque algumas pessoas, dependendo das palavras que usa, né, pode tem umas coisa mais mística, mais religiosa. Pois é. Aqui em Curitiba, né, o conselho funciona de um jeito, porque é de acordo com esse grupo que está aqui de Curitiba. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho um grupo online, que a gente também trabalha online, com um grupo de Brasília. E grande parte desse grupo são de evangélicas. E a gente atende elas também. E sem problema nenhum em relação à religião, porque não é sobre isso. Né? É sobre nós, sobre as mulheres, sobre as nossas questões. Sim. Né? Sobre as nossas histórias. Sim. Foi buscar em um determinado lugar, né? No caso do livro, que fala lá das Índias norte-americanas, é isso mesmo? Isso. Né? E ali pegou como referência, né, para desenvolver esse processo de autoconhecimento. Exatamente. E é engraçado que a gente fala sobre arquétipos, né? Nosso primeiro episódio do podcast, da primeira temporada, a gente fala sobre arquétipos. Até a gente conversou, né, sobre isso, sim, né? Arquétipos de marca, né? Sim. Então, realmente é um autoconhecimento, né? Não importa se a gente fala sobre o feminino ou se de marca, design, é um autoconhecimento, né? Não importa aonde. Sim. Bem interessante. E quais são os projetos, então, agora? Já começaram a falar de alguns cursos, de alguns projetos que no futuro. Qual é a visão de futuro para a empresa de vocês? Uma sessão de terapia compreende o equilíbrio entre os nossos 4 corpos: físico, mental, emocional e espiritual. Então, a minha abordagem é com Reiki, a cristaloterapia e a medicina chinesa através da auriculoterapia e outras terapias que se mostrem necessárias, porque todas essas terapias integrativas, elas funcionam para trabalhar o autoconhecimento da pessoa. Certo. Então, ela vem trazendo, eu vou colocando em prática a terapia necessária para aquela pessoa. Então, a abordagem muda, por isso que eu gosto de chamar de sessão integrativa. Tudo muda e existem ferramentas para trabalhar aquela pessoa. Então, eu quero seguir com esses atendimentos, né? Eu sigo com esses atendimentos, seguimos com os cursos. E também, eu quero que você fale essa parte. Tá bom. Com todos esses cursos. E também existe um desejo para esse futuro, para o atendimento corporativo. Ah, sim. Corporativo? Sim. Corporativo. Ah, legal. Primeiro que a tia Lise falou, a sua pergunta foi do futuro. Em relação aos cursos, a grande adaptação, a gente já mora, né, em cidades diferentes. Certo. E isso já em si já tem as suas adaptações. Sim. Né? Eu viajo, eu venho para cá, mas agora eu tô indo para um lugar que não vai ser tão fácil viajar para cá. Né? Eu tô indo para Washington no mês que vem. Né? Então, o fim do Conselho das Anciãs também tem um quê de despedida. Né? Amanhã eu tô indo para o Rio, de volta, e eu não sei quando a gente se vê de novo. E então toda a nossa forma de trabalho Vai ter que ser adaptada. vai ter que se adaptar a essa nova realidade e pensar nessa metodologia digital, né, que eu estava falando agora há pouco. Quando eu me formei arteterapeuta, foi bem no meio da pandemia. E a arteterapia naquela época só existia como presencial no Brasil. Ao redor do mundo, já existia a possibilidade do atendimento virtual. Mas aqui ainda não, existia muito preconceito. A pandemia tirou esses preconceitos, jogou, né, todos os profissionais, não só os arteterapeutas, para esse lugar, né, do virtual, do digital.
Então, a minha primeira, digamos assim, o meu primeiro atendimento como arteterapeuta foi virtual. E eu fiquei assim alguns anos, né? Quando a gente se aproximou, que a gente falou que a gente fez lá no lar no passado, mas a gente voltou a trabalhar junto de fato no ano passado. Foi. Né? Que daí a gente, então, vamos trazer os grupos para Curitiba, né? E daí vamos fazer a cristaloterapia, vamos fazer a geometria sagrada, vamos fazer as oficinas de tambores, vamos fazer as rodas de tambor, vamos fazer. Daí fizeram isso tudo? Já fizemos isso tudo. Olha... Somos muito produtivos. Num final de semana que eu venho, todo final de semana que eu venho pra cá, a gente trabalha de sexta a segunda-feira, sim. Intensamente. Intensamente. Sim. Na hora que a gente se encontra, a gente já tá trabalhando. E com filhos no meio. É verdade. Então, agora, né, digamos, eu passei um período virtual, agora a gente vai ter que voltar para uma parte virtual. Então, o digital, o que é? É o físico e o digital aliados. Né? Então, parte dessa jornada terapêutica ou parte dos nossos cursos vão ser virtuais. Né? Vão ter o Zoom como plataforma, ou vão ter um Hotmart, ou vai ter um YouTube, vai ter o Instagram. Vai explorar as tecnologias que permitem, mesmo estando longe, estar perto. Exatamente. E, ao mesmo tempo, o presencial, né, comigo lá e com ela aqui, e também com apoio na casa das pessoas através de um kit terapêutico. Entendi. Então, esse kit terapêutico, que é preparado por nós, vai com os materiais necessários para que a pessoa possa fazer a atividade proposta na sua própria casa. E isso é transformador com as pessoas que praticam. Sim. Porque você tem um ateliê na sua casa. Né? Então, as pessoas têm, tipo... A sessão é toda segunda-feira, ou é toda quinta-feira. Mas se ela quiser, em outro dia da semana, continuar uma proposta, ou desenvolver alguma coisa individual dela, porque ela já aprendeu aquela ferramenta para lidar com ela mesma, ela vai, monta o ateliê dela, que geralmente fica numa caixinha, ou para quem tem possibilidade, monta o espaço mesmo. Sempre quis fazer isso, né? Sempre quis pintar, sempre quis desenhar, tinha medo. As pessoas vêm muito assim, mas eu não sei desenhar, isso não importa. Gente que desenha muito bem, às vezes tem problema, né? Nesse tipo de terapia. Que quer fazer bonito, não é sobre isso. Então, a gente tem que explorar de novo esse lugar, esse meio de caminho. Então, se eu vou estar na televisão, né, ali, né, se vai ser uma gravação. Legal. Então, vocês tiveram já algumas transições de carreira individualmente, tiveram uma transição juntas e agora estão começando uma outra transição. Exatamente. Quer dizer, a mudança a mudança é constante desde sempre, né? Já dizia o filósofo grego, né? A única certeza que a gente tem é que a mudança não para nunca. Exatamente. Vive em permanência. E daí a gente vai ter que, né, tudo isso que a gente falou, né, o próprio Conselho das Anciãs, a gente está querendo fazer 2 cursos novos para o segundo semestre. Só deixar eu me adaptar lá nos Estados Unidos e a gente já vai. Bota para quebrar de novo. Mais um em cima do Mulheres que Correm com os Lobos, né, uma jornada terapêutica a partir dele. E outra jornada terapêutica a partir do livro também da Jamie Sams, que é das Cartas do Caminho Sagrado, né? Que tem muita coisa bacana ali, né? Que a gente gosta de explorar aquilo que mobiliza o nosso coração. Sim. Né? Então, assim, o caminho nativo, por exemplo, mobiliza o nosso coração. O feminino mobiliza o nosso coração. Entendi. Né? Você falou agora, então, do feminino. Vocês atendem prioritariamente mulheres ou só mulheres? Nos grupos terapêuticos, por hora, só mulheres, mas existe essa vontade de incluir os homens também nos grupos terapêuticos. Os maridos ficam enlouquecidos, querendo participar. Mas nas rodas de tambores, os homens participam. O meu participa. Temos homens participando na roda de tambores. Sim. Mas temos muitos curiosos que ficam assim, né? Do tipo, e nos atendimentos particulares? Não, atendo homens, mulheres, não tem. Crianças. Qualquer idade, qualquer gênero? Qualquer idade. Que legal. Por coincidência, a maior parte dos clientes dela, enquanto da terapia individual, são homens. É. Olha, que legal. São homens.
Muito bem. Então, nós vimos aqui que uma das coisas muito importantes que vocês trouxeram é o conhecimento. Que quando você resolveu direcionar todo o teu esforço para a parte da terapia, você estudou bastante, né? Chegou em todas os tipos de terapia que você usa como referência para adequar ao paciente que chega ali, né? Você estudou muito, né? E você também. Não é uma coisa que dá para deixar de lado, né? Não tem como Não tem como parar. Então, isso é uma dica importante para quem quer entrar para essa carreira da terapia. Está sempre preocupado em estudar. E no planejamento do empreendimento tem que estar isso atrelado. E juntar o conhecimento na área empresarial. Exatamente. Né? Sim. Vocês querem deixar alguma dica a mais, algum insight para quem está nos ouvindo? Algumas dicas de leitura ou de vídeos que vocês acharam que foi muito legal? Em relação ao empreendedorismo ou da tudo. pessoa? Tanto a quem quer desenvolver mais nessa área de terapia, como profissão, como atividade profissional, e também na área de empreendedorismo. Acho que para a pessoa que está disposta a trabalhar com terapias, em geral, né, é se cuidar. Levar isso muito a sério. Porque se você vai atender o outro, você tem que estar bem. Sim. Né? E isso exige muita organização, às vezes, porque você tem que se alimentar bem, você tem que praticar atividades físicas, porque a gente já sabe o quanto isso é impactante na nossa saúde mental, né? E fazer acompanhamento psicológico, né? Fazer um acompanhamento terapêutico também. Exatamente. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que nós temos como base também no nosso atendimento, de que nós sejamos Sim, tem que estar bem para cuidar poder do outro. Não há como oferecer ser alguma coisa, sem né? fazer terapia, sem ter um acompanhamento. E realmente, a minha dica é isso: se conheçam, se busquem, se olhem com gentileza, com carinho. Busquem entender qual é o seu biorritmo, como que você funciona bem, se você é mais diurno, noturno, como que você funciona. Se a gente força isso tudo, se a gente força, né, hoje em dia, lógico que eu entendo as adaptações necessárias da vida, mas a gente tem que ter tempo pra gente. Então é isso, faça atividade física, faça acompanhamento terapêutico, se alimente bem e faça nada também. Bom, faça nada, né? Excelente. É necessário fazer nada. Sim. É necessário ficar só com a gente. Ter esses momentos, assim. E enquanto uma pessoa neurodivergente, você falou sobre respeitar as suas limitações, buscar os suportes necessários. Né? Eu falo muito bem, né? Eu falo bem. Mas eu tenho uma dificuldade grande de estabelecer relações. Né, de transformar as amizades, de transformar isso em coisas mais duradouras, porque isso vem muito da minha questão do autismo mesmo, né? Essa base de networking que é necessária, por exemplo, para um empreendimento dar certo, eu tenho muita dificuldade. E daí as parcerias, elas facilitam muito. Sim, né? Então, reconhecer as suas dificuldades não como limitações apenas, mas como oportunidade de novas parcerias, porque você vai precisar de ajuda. Sim. Saber reconhecer as suas limitações é fundamental, né? Eu preciso, por exemplo, pensar, quando eu venho para cá, que eu tenho crises sensoriais, geralmente, quando estou no aeroporto, porque é muito estímulo. Então, uma coisa, por exemplo, eu não posso mais viajar sozinha, porque é batata que vai me dar crise. Então, isso é um suporte que eu preciso. Pode ser só a presença do meu filho, porque nisso já me distrai, já me entra... tem um apoio emocional ali mesmo, que ele não faça nada, digamos assim, né? Mas ele já me possibilita eu vir. Então, às vezes, você no seu projeto de empreendimento, você tem que colocar alguns custos adicionais que pessoas neurotípicas não teriam. Né? No caso, por exemplo, a minha passagem para cá custa praticamente o dobro para mim. Sim, se você tem a necessidade de uma outra pessoa, Exatamente. Isso tem que ser considerado no teu custo. Exato. E honrar que, beleza, você não consegue trabalhar 8 horas por dia, porque senão isso vai te dar uma crise de cansaço,
um meltdown, né? Um shutdown, que são as palavras que a gente usa geralmente para esse tipo de crise por cansaço, por exaustão. Honrar que você tem um limite. E um dia é diferente do outro. Pode ser que um dia você trabalhe mais horas, mas tem dias que você vai precisar trabalhar menos. Respeite esses limites. E não deixar que o limite te limite. Né? Porque existem pessoas que vão complementar as carências que a gente tem. Né? E não tem ninguém que não tenha alguma carência. Né? E sempre precisamos de outras pessoas para complementar essas outras partes. Né? Não ter pressa. Ao longo da vida, a gente vai executando os nossos sonhos. Pode ser mais devagar, né? Do que os neurotípicos que trabalham 40 horas semanais. Mas você viu quanto que a gente produziu, né? nesse ano. E nesse vocês, bate-papo, né? também. Sim, sem dúvida. Sim, verdade. Uma das nossas intenções ou planos para o futuro é trabalhar com empresas. Desenvolvendo trabalhos para team building, né, para diversidade, para prevenção de burnout dentro das empresas, para trabalho realmente para desmistificar tetos de vidro, que são problemas que existem dentro das empresas e que os terapeutas conseguem atender. A gente já fez projetos para empresas, né, para corporações, e até corporações internacionais, que envolver Brasil, Chile, em outros países da América Latina, e ele foi muito bem recebido dentro da empresa. Agora, no final de maio, eu vou fazer participar de um atendimento, de um workshop que foi montado para atender a assistência social da Marinha do Brasil. Então, você vê espaços extremamente tradicionais, mas que também se beneficiariam muito, né, das jornadas terapêuticas, dos atendimentos, ou do que as empresas gostariam, né, ou queiram oferecer para os seus colaboradores. Nossa, é super importante. Levar o bem-estar para esse ambiente. Sim, trazendo qualidade de vida, trazendo mais alegria, né? E equilíbrio para trabalhar. Sim, fundamental. Fundamental. Muito bom. Mas obrigada, meninas. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada você. Esse foi uma conquista. Deixem as suas redes sociais, seus contatos aqui pra gente, então. O meu é @LizzyAguiarNegin, _ terapeuta. E o meu é @LarissaDeAguiar _terapias. Então, para quem quiser saber mais sobre os encontros, as terapias individuais ou sobre os projetos que vocês estão desenvolvendo... É mais no Instagram mesmo, né? É mais no Instagram. É só pelo Instagram, chega lá, manda uma mensagem ou fica observando as postagens que vocês fazem. Manda uma mensagem, pode começar a fazer parte do grupo de linha de transmissão dos cursos. A pessoa para comunicação é a Lizzy, tá, gente? A gente já conversou sobre isso aqui, né? Que eu tenho dificuldade. Então, a comunicação, essa parte é da Lizzy. Então, repete, então, para ficar bem marcada. @LizzyAguiarNegin _terapeuta. Ok, vai aparecer no vídeo, então todo mundo vai... Isso, eu acho melhor. Poder anotar. Vai acontecer uma mudancinha por lá agora essa semana. Então, tá bom. Tem novidades. Vamos despertar a curiosidade das pessoas aí, né? Muito bom. Muito bom, gente. Então é isso aí. Estamos chegando ao fim deste episódio. Mas antes temos um convite especial, né, Ernesto? Sim, nós temos um convite especial para você que também quer contar a sua história, a história da sua carreira, da sua empresa, contar para a gente quais foram os desafios que teve no início dos seus empreendimentos ou que está enfrentando agora e trazer para a gente as dicas para inspirar outras pessoas que querem saber como atuar melhor e como se desenvolver também como empresário ou mesmo na profissão, como no caso hoje, para quem quer se desenvolver como terapeuta, né? Tivemos muitas dicas interessantes aqui. E é só mandar uma mensagem para a gente no @cafécameração no Instagram e a gente vai marcar um bate-papo para que você possa participar aqui do podcast. Isso, então participe deste projeto, continue curtindo o nosso canal, faça a sua inscrição e continue nos seguindo no YouTube e no Spotify. A gente quer agradecer a Lizzy, a Lara. Obrigada a vocês pelo convite. Muito bom.
Então é isso? Então é isso. Muito bom. Não perca o próximo episódio do podcast Café, Câmera, Ação!